Senta, senta. Senta, amor de Chico. O Jurandir na roda. A poltrona é mais bonita. No 3, silêncio. 1, 2, 3. Muito bem. Pessoal em pé aqui para ajudar a todos assistirem. Exatamente. Senta, não é no estádio, né? Não tem isso? Não. Senta, Leão. Não. Pessoal, a notícia não é muito boa que eu venho trazer. O Afonso ele não vai aparecer, então a gente vai levar um papo diferente, tal, porque ele teve que realmente ficar atendendo todo mundo lá. Aqui, não vamos destruir não. É o aqui, Afonso, então, por favor, palmas com muito amor. Eu sou verdadeiro coração. Sou pai de falar mentiras. Por favor, Gabriel também, vamos subir. Gabrielzinho. Como Gabriel. Acho que os tênis do Jurandir merecem palmas também. Se alguém se perder, essa luz acabar, vocês procurem. Bota ele de E a minha cabeça. poltrona? Hã? É a minha poltrona. Uma poltrona merece, né? Abraço, pessoal da Reebok. Pessoal, primeiro agradecer a todo mundo que veio, tá? A gente agradece antes, porque vai ser tão rápido quanto o dinheiro. Então, muito obrigado. Só para eu ter ideia, quem não teve autógrafo ainda, levanta a mão aí. Não pode. Vocês querem dois? Né? Vocês querem dois? É isso. Não pode um negócio desse. Tem pessoal em pé ali, tá bonito e tal. Mas a gente vai conversar aqui. Muito obrigado por ter vindo. Esse aqui é o Clube do Livro. Por intermédio do Clube do Livro, a gente conseguiu trazer o Afonso Solano. Não é fácil aguentar o Afonso Solano por 3 dias. Na mesma cama. Leite de cabra, né? Leite de cabra. É porque ler o livro é bom. Difícil é fazer almoço pra ele. Fazer amor? Almoço. Mas é difícil fazer amor comigo. Eu sou um amante exigente. Mas é isso aí. Emagreceu, pegar um pouco, né? Emagreci, eu não posso comer nada, o Afonso não deixa, cara. O Afonso chegou e falou muito assim, desde que ele chegou aqui em Fortaleza. Eu tô muito gordo. Engordei Afonso, em Belo Horizonte. você pode se levantar, Afonso? Não. Só se levantar. Minha figura, ela já é excelência. Meninas, o Afonso tá gordo. Eu não falei que eu tô gordo, não. Eu falei assim, eu engordei. Tem alguma enfermeira aqui? A gente engorda um pouco, Fazer o quê? Tá muito preso. Foi mal, você. A rapadura. É isso aí. Rapadura não, alfinim. Afonso tá deu nada. Não, eu só sorri por educação. Mas vamos lá, Afonsinho. Pois não. Né? Como é que é esse negócio aí de livro? É livro, né, que a gente vai falar? É livro mesmo. Então, eu queria ter uma daquelas histórias bonitas de autor, tipo o Dracon, que sonhou com um livro, né? Que um dia acordou com as ideias e tal. Eu queria falar que um dia eu sonhei com Kurgala e acordei e tal. Mas não. Eu só não estudava. Aí eu desenhava na escola, Quem não estuda? Ali, o cara ali também, burro pra caralho também. Fica o exemplo. Não, mas então, já contei em alguns lugares, a gente repete, não é que eu fosse mau aluno. Vocês eram mau alunos? Não era? Sim. Sim. Era mau aluno. Quem era mau aluno? Levanta a mão. Mas não precisa levantar a mão sorrindo, é só levantar. Não, orgulho nenhum, não orgulho, né? Não, mas os mais criativos. Não é verdade. Mas aí, não que eu fosse um mau aluno, até porque minha mãe gostava que eu estivesse boas notas. Mas quando chegou ali no 2º ano, eu não suportava mais. Eu comecei a me dar conta de que eu não ia usar 90% do que eu estava aprendendo ali. Química, física, português, obviamente. Mas as outras não, eu fiquei meio desesperado. E aí, como eu gostava muito de desenhar, eu acho que piorava. Porque eu ficava desenhando durante a aula. Quem não tinha essa opção, meio que prestava atenção. E aí eu fui criando devagarinho os personagens do livro e tal. Fui fazendo em forma de história em quadrinhos, fui passando para os amigos. E o pessoal foi lendo, foi gostando. Eu gostei dessa parte, não gostei daquela, gostei como você conta a história, papapá. Aí saindo do colégio, eu peguei essa história e formatei e criei com um grupo de amigos, incluindo o Diogo, do Matando Robô Gigante, um site onde a pessoa lia a historinha online e ela decidia o caminho do personagem principal, que não era nem Adapak na época.
E a gente vendeu esse projeto para o Omelete. Isso foi em 2002. O Omelete, nessa época, era um blog mais bem feito, né? Mas ele era um blog mais bem feito mesmo. Ainda é. E aí eles curtiram a ideia, a gente ficou um ano na capa do site, só que dava muito trabalho, porque eu escrevia e desenhava, o outro amigo pintava, o outro fazia os balões, o outro fazia programação, aí um começou a namorar, o outro entrou na faculdade, o outro começou a fumar maconha. Sempre tem um, né? Sempre tem um que fuma maconha. E aí começaram a debandar, cara. Eu fiquei sozinho com a história e falei, então, agradeci o pessoal do Omelete, falei, então vou transformar em uma mídia que eu não dependa, não que seja ruim você depender dos outros, mas como eu fiquei meio mordido, falei, vou fazer alguma coisa que eu não preciso depender de outras pessoas. Aí fui transformando em livro devagarinho, no meio do caminho, o MRG aconteceu, depois comecei a escrever pra Globo, e aí o Dracon e a editora vieram. Pra Globo. O Zorra Total que ele escreveu. Você entendeu esse entendeu? O pessoal não gosta da Globo, é isso? Não, é porque você tá achando que tu é foda. É isso? Na verdade, Tu é foda, mano. Porque faltou a frase. não, na verdade eu entendi. Vocês estão entendendo. É porque aqui a gente não chama de Globo, a gente chama de Canal 10. E 10. Trabalhar com a Globo não é foda não, gente. Não é glamouroso, não. Mas isso é pra outro tempo. Outro dia, Quem gente. fala? Quem sabe um podcast, por que Quem não? sabe? Mas então, só pra entender um pouco a timeline. Foi quantos anos aí essa brincadeira? De 2001 até o Matando Robô Gigante em 2008. Então fui formatando... Não, mas aí Matando Robô Gigante, 2011, 2012... Tem mais ou menos 10 anos que eu contei depois, assim, que... O tempo que eu demorei pra formatar o livro. Que começou como uma coisa bem Dungeons and Dragons. Mas se não fosse bom, eu teria apanhado tanto, mano. Né? Pois é. Mas foi devagarinho, sem pressa e tal. Então é isso. Gabriel, você que leu, tem alguma pergunta de... Presta, Gabriel, presta. Presta. É muito bom. Quem não Então leu tá aí, bom. vocês podem ter certeza que tem uma obra de arte na mão de vocês. Entendeu agora? Gabriel, pra quem não entendeu, é vendedor da Livraria Cultura e... Não, eu tô falando pra quem já adquiriu, né? É justo. É verdade. Assim, eu tenho várias perguntas, mas acho que pelo tempo eu vou resumir em uma só. Eu acho que é a principal pergunta que a gente faz para um autor e até para ajudar também quem escreve e não sabe como, às vezes, tocar para frente. Sim, influência todo mundo tem, de todos os tipos de mídias. Mas como fazer para que as influências não tomem conta da obra em si? Assim, é só uma questão uma questão pessoal mesmo, de você dar o seu toque para a obra, ou é uma coisa que tem que realmente demorar muito tempo, como você falou? Precisa ter 10 anos para escrever uma história, para ser realmente minha, sem deixar as influências tomar em conta, ou eu só com personalidade eu consigo já aqui na minha ideia fazer isso? Cada um, né? Não sei. Eu demorei, assim, os 10 anos que eu demorei não é que eu quisesse demorar 10 anos para criar o livro todo. Pedro, alô? Na escuta, Pedro? E devolva meu chip. Os 10 anos foi porque sim. Cadê meu chip? Bateu um papo com um vídeo no YouTube, né? Isso, né? Foi bom, na época foi bom. Assim, eu levei 10 anos, cara, porque eu não tinha o que fazer. Na verdade, eu mandei mal, porque no meio desses 10 anos, eu cheguei a mandar 3 capítulos para algumas editoras. E a editora Rocco, na época estava pegando fogo o Harry Potter, me entrou em contato comigo e falou, pô, eu queria o resto do livro para avaliar. Só que eu só tinha direitinho, eu tinha tipo 5 capítulos só do livro. Eu ficava criando o mundo e tinha poucos capítulos. Eu falei, pô, não tem o resto. Aí, pô, tá, não sei o que. De repente era outro livro que a gente tinha hoje, sabe? Eu acho que acabou sendo bacana porque eu fechei essas amarras que as críticas estão falando, que o mundo funciona. Você até falou comigo ali. O mundo funciona, ele tem esses detalhes e tal, sem você... É uma coisa que eu não queria. Começar o livro tipo... Era uma vez um mundo mágico. Queria ser... Eu não queria essa porra. Eu queria que você entrasse no mundo aos pouquinhos. E se ele realmente funcionasse, ele fosse transpirando pra cima de você. Tipo um gordo fazendo amor. Olhou pro PH. Olhei pro PH. Essa é a hora das palmas, né? Afonso, você gosta de Tolkien? Gosto. Gosta? Eu gosto mais do mundo dele do que do jeito que ele escreve. Você não gosta da escrita dele? Não.
Não tem. Eu duvido que alguém vire sério e fale assim: Tolkien é um artista contemporâneo, ele é ágil, ele é rápido nos pensamentos e nas descrições. Cara, mas eu acho Ele foi. finalizante a descrição dele, eu fico preso. É assim, não quer dizer que você não fique preso. É porque o Jurandir ele gosta de polemizar. Não falei nada, papai não tem. Não, porque o Afonso até já explicou em outras oportunidades que... Você sempre traz à tona, mesmo. Claro, mas é porque as questão. pessoas precisam desse background. Certo. Porque o Senhor dos Anéis, quando foi escrito, até o próprio Hobbit, era outra época, né? Outra época da literatura. E tinha que ser bem detalhista mesmo, porque não tinha referência, né? O que vai explicar a caverna com o tesouro dentro. Naquela época, Castelo, a pessoa não tinha referência nem de castelo. Hoje é fácil você descrever um castelo. Exatamente. Até porque tu descreve bem teus personagens no Espadachim, né? Mas isso é uma coisa, por exemplo, as pessoas que estão lendo, às vezes falam comigo, por que você não botou um compêndio, uma enciclopédiazinha com desenho de cada bicho e descrição de cada bicho? Isso é uma espera, eu acho, de quem curte muito RPG, até videogame, ou até os livros que têm saído de fantasia, que criou-se aos poucos essa necessidade. O mapa, né? O próprio mapa. O mapa eu ainda acho que eu poderia ter posto. Só que qual era o meu intuito? E de novo, eu vendo o feedback, tem funcionado. Eu queria que a pessoa lesse de um tiro só, como se ela estivesse assistindo um filme. E se você faz a pessoa parar no meio do filme, como se estivesse assistindo os comentários, entendeu? O cara tá aí vamos para tal lugar, aí asterisco, tal lugar foi construído e não sei o que, você dá aquela quebrada, entendeu? E como o próprio Adapak não conhece Kurgala, ele está indo pela primeira vez, eu quis que o leitor fosse descobrindo aos poucos. Só que a gente está realmente acostumado com muita informação. É uma escolha difícil, até porque eu desenho. Então eu queria fazer o desenho de todos os personagens, queria fazer... Só que imagina só, ele tá lá com as duas espadas dele, Iji e Sumi. E aí tem um asterisco. Aí a pessoa ia parar, porque vai parar. Nós nerds gostamos de informação. Isso ia parar o livro, você ia lá no glossário e você ia ler tudo sobre as espadas. Vai estragar uma coisa que vai acontecer lá na frente do livro. Entendeu? Então acho que às vezes para você contar uma história, você tem que limitar o conhecimento, minha opinião, pelo menos, você tem que limitar o conhecimento do leitor, entendeu? Então foi a minha escolha. No segundo livro, a coisa já vai mudar, já dá para botar um monte de coisa. Então tem segundo livro? Tem, é uma série. Se vendesse, e se as pessoas gostassem, porque não adianta nada vender e ninguém gostar. Isso. Mas né? Ia virar uma série. Isso que tu falou é interessante, porque o Adapak vai ser uma série. O Adapak ele fica preso a vida toda, né? Então o leitor acaba sendo os olhos do Adapak, né? O que o Adapak está vendo, a gente está presenciando esse sentimento, né, de novidade para ele, né? Até porque tem um preconceito com o leitor de fantasia, que ele vai tipo assim, mas não tem elfo, né? Não tem anão. Como é essa aqui e tal? Então a gente está acostumado. Mal bem, a gente está acostumado com isso. Então se você for jogar um universo gigantesco pro cara, já dá aquela, puta, vou ter que aprender todos os bichos de novo, sabe? Põe um anão aqui. É que nem eu lendo Game of Thrones, comecei a ler Game of Thrones anotando os nomes, que foi tanto nome, assim, 2, 3 capítulos, tem 1 bilhão de nomes, eu não vou esquecer os próprios nomes do livro, apesar de ter gente falar, eu achei difícil, tal, não sei o quê. O meu intuito foi buscar uma origem de nome, para quem não... Eu não fico falando isso toda hora, principalmente nas redes sociais, para não espalhar, porque, de novo, nerd vai atrás de informação. Todos os nomes e parte da cultura inspirada foram nos sumérios. Então os nomes Telalec é uma adaptação de Telal. Telal é uma palavra em sumério que eu não posso dizer o que é. Aqui não leu, entendeu? Adapak vem de Adapa, que é uma figura importante na cultura suméria. Então eu tentei pegar nomes que não fossem tão difíceis, na minha opinião pelo menos, como, sei lá, Targarahatan-Bandans. Tem os nomes assim de origem... Nomes de livros de fantasia, nome élfico, por exemplo, normalmente são nomes complicados, dependendo do... Aqui a gente está acostumado. Arwen. Arwen isso. Não é uma coisa tão natural da nossa língua brasileira. Entendeu? O sumério já é mais fácil. Pelo menos é a maneira como eu vejo, entendeu? Então também é uma quebra de costume. O cara quer um nome diferente, parecido, com muito H, com muito tipo élfico, e não tem.
Então é uma coisa do Ada para que é isso? Devagarinho ele vai inserindo para você esses novos conceitos. Legal. Certo? Tu não é só escritor, certo? Tem um lance de podcast, não sei o que para a Globo, desenho, sei o que pro canal 10. E cara, será que vem de vixe? Não. Eu não sou tão Vixe, doido. né? Vixe. A gente tem que ensinar cearense pra ele bem ensinado por uma É carta. muito novinho ele, né? Ah, meu Deus, fica tentando aí negócio de músico, não sei o que, agora aprender o idioma cearense não consegue, né? Idioma, isso aí. Mas tu não é só escritor, certo? A maioria dos escritores são só escritores, creio. Tem uma pesquisa jornalista, né? Às vezes. Então. É melhor ou é pior pra ti ter todo esse background? Porque assim, pode ter, a princípio, aquele preconceito. Quer que um podcast quer escrever num livro? Como pode ter também. Ah, o Afonso quer podcast, não sei o que de lá, vou ler o Espadachim. Como é que tu trabalha isso, mais ou menos? Por isso que eu gosto de contar a história da criação do livro, para a pessoa ver que não foi isso, não foi um ataque de oportunidade da editora, que a gente sabe que acontece, né? Pega um cara que é famoso e, porra, escreve um livro aí, tira um livro do rabo aí, né? 5 meses escreve aí. História da minha vida, o cara tem 25 anos. Então eu gosto de contar que é um livro que tem um histórico grande, que teve uma... É verdade, não tem? 25 anos. Justin Bieber, My Life, né? My Life. Minha longa Já vida. tem mais de um, viu? Tem uns 3. Tem mais de 3 É porque agora tem que atualizar todo ano. Então eu gosto de contar que tem um histórico, que tem uma relação, sim, para poder publicar o livro. É mais fácil, você tendo o conhecimento que eu tenho, as pessoas que eu conheço? Sim, é mais fácil. Mas asseguro a vocês que, se fosse, e falo sem falso pretexto, até porque a gente tem que defender as coisas que são boas. Se não fosse bom, a editora não tinha publicado, entendeu? Não, mas é verdade, isso é corretíssimo, Porque porque... a gente tem vergonha de falar das coisas que a gente é bom. A gente é ensinado a ter vergonha. A gente não pode falar que você é bom em nada, cara. Não, cadê a humildade? Não é do caralho, não. Vai chegar aqui, por isso que o Romário era foda. Mas você pode ser realista, mas você vai na entrevista de emprego e pergunta, e aí, você sabe isso aqui? Quanto gasto? Sei lá, né? Põe aí, vê se tá certo. Não pode, cara, entendeu? É por isso que o americano, apesar do americano ser tudo de crítica que ele é, babaca e tudo mais, convencido, mas o americano, ele se valoriza, cara. Entendeu? O americano, ele desde criança, ele ganhou o 5º lugar na corrida do marreco, na cidade, não sei o quê. Ele ganha um troféuzinho, a gente vê isso em filme, ele ganha um troféuzinho, bota no quarto. Parada pra gente é ridículo, é medíocre. Mas ele desde criança, ele aprende que ele é bom em alguma coisa. A gente tem que ser bom em alguma coisa. Aqui... Mas tem um limite, né, cara? Claro. O negócio aí, né? Também não é porque ele foi 5º lugar que ele vai ser sempre 5º lugar, né? Mas aqui, mas pelo menos ele ganha um estímulo aqui, a gente ganha um papel da Feira de Ciência. Meu pai andava... Eu cresci com meu pai... Meu pai é piadista, mas meu pai andava na rua, via um cocô de cachorro e falava, o Brasil não pisa. É normal, cara. Você cresce sabendo Brasil. Eu moro no Brasil, eu sou um merda, então. Então, assim, eu conto a história do livro para saberem que é isso. Eu tive a oportunidade de escrever para Globo, sim, e lá, mal ou bem, o pessoal viu eu escrevendo, viu que eu tinha um conhecimento, tal, que eu conseguia contar histórias e tal. Então eu gosto de mostrar que realmente não seria injustiça falar que a parada veio do nada e tal. Isso, e tem um diferencial, você que quer fazer uma pergunta, tem um diferencial, entendo que não? Nem trabalho aqui. Tá bom. Eu sou Jurandir Filho, tá, gente? Esse é o PH Santos, porque não apresentou ninguém. Aqui é jogo rápido. Depois vocês perguntam quem é. Uma coisa interessante que o Afonso está falando é porque o selo que saiu, o Espadachim de Carvão, que foi a Fantasy, ela tem como editor o Rafael Dracon. Rafael Dracon já escreveu livros, a Dragões de Éter já é sucesso, o Fio de Prata dele é sucesso. Então, não é um cara qualquer que tá, não é um velhinho. Esse livro é bonito, Espadachim de quê? De Carvão? Bonito nome, Carvalho? Pode mudar não para Carvalho? Não é esse tiozinho. O Rafael Dracon, garotão, 30 anos, que entende nasceu com Caverna do Dragão, com Tolkien, que entende dessa cultura. Então, todos os livros que estão sendo lançados pela Fantasy tem esse selo Fantasy, tem esse selo de qualidade. O próprio livro do Barreto, Filhos do Fim do Mundo, quem leu aqui ou quem está lendo sabe a velocidade que é a parada, entendeu? Você é como se estivesse assistindo 24 horas, entendeu? Não para respirar.
Inclusive o Barreto, ele vem em julho e vai fazer evento aqui na Cultura. Dia 13 de julho. Ele tá vindo de Los Angeles pra cá pra fazer